Fala aí, pessoal! Ainda todos bem? Coração tá bom? Hoje a gente já sabe, né? E tudo certo? Cara, eu não tava nem pensando em fazer de fato esse vídeo, era só pra gente trazer a live hoje 8h30, mas sinceramente tá com uma terapia pra gente trabalhar nossa ansiedade. A hora não tá passando, então vamos lá, vamos resenhar sobre o jogo. É bom que depois a gente acaba passando um tempinho falando de futebol e quando a gente vê já tá próximo ao jogo, porque a hora, de fato, ela não está passando. Cara, deixa o seu like, se inscreva no canal, indica aí o canal pra seus amigos rubro-negros. Pô, o que é esse canal do cara daí, esse William Godoy, que jornalista é esse aí? Bom, cara, o cara debate opinião, da análise tática, nem sempre você concorda com a nossa opinião, mas a gente traz aqui opinião, análise tática, informação e notícias. Aí indica aí pro amigo, vai que ele gosta, apertar o botão vermelho, cara, seja bem-vindo. Falar sobre esse jogo, né? Vamos falar sobre esse Flamengo. A gente tem essa escalação, a gente traz alguns aspectos táticos, a gente traz algumas estruturas que o Flamengo pode fazer, algumas dessas variações, porque é importante. A gente fala que é um dos jogos mais importantes da história do Flamengo, porque a gente está falando da quinta vez que o Flamengo está numa semifinal de Copa Libertadores. Verdade que em outros anos, como em 84, em 82, o formato da semifinal era um pouco diferente, era triangular e tal, mas de qualquer forma é semifinal de Libertadores. A ansiedade, obviamente, ela é enorme. Eu não sei se aquele flamenguista um pouco mais novinho, né, de 9, 10, 11, 12 anos, o que não viveu o Cabanhas, a síndrome Cabanhas, como é que ele tá? Porque quem passou pela síndrome Cabanhas, qual é o sintoma, o principal sintoma de quem tem a síndrome Cabanhas? É você achar que qualquer vantagem não é uma vantagem. Então assim, porque a gente sabe o que a gente já passou, né? Então é claro que fica aquele sentimento de dúvida, mas quando você olha a escalação, e a gente passa pela escalação, assim, pô, tá confiante, dá pra confiar. O Flamengo vai a campo com Diego Alves, Isla, Rodrigo Caio, Davi Luiz, Felipe Luiz, William Arão, Andreas, abre parênteses, treinou como titular, porque havia essa dúvida com o Diego, Everton Ribeiro, Arrascaeta, Bruno Henrique e Gabigol. É um timaço do Flamengo. O Flamengo vai... A gente até tem na nossa memória afetiva aquele grande time de 2019, né, do goleiro, como diz o antigo, né, do goleiro ao ponto esquerdo. A gente sabe qual é aquele time titular do Jorge Jesus, mas aquele time jogou apenas 8 vezes, cara. 2 vezes na Copa lá dos Sheiks, lá no Mundial, 3 vezes só pelo Brasileiro e alguns jogos da Libertadores. Foi pouco. E esse time, que hoje é o time, né, o ideal do Flamengo, segundo a ótica do treinador, que é o time, né, do Flamengo, pode ser também que jogue muito poucas vezes, né, pela questão de calendário, por várias questões. Então... é esse que é a equipe do Flamengo. O Flamengo é aquilo que tem de melhor. É um grandíssimo time, com muitos jogadores experientes, né? Só um parênteses muito rápido, cara, muito rápido. Uma palhinha aqui sobre ontem, Atlético e Palmeiras, assim, achei bem o final, tá? Bem constrangedor, tá? E personifica bem o que é o treinador brasileiro. O que é o treinador brasileiro? É tirar o cérebro do time e colocar uma torre pra brigar de catapulta e você tenta ganhar o jogo por ali. Foi o que o Cuca fez, né? Ele tira o Nacho, que é o jogador, a conexão dele, e coloca o Hever. Constrangedora, senhor Cuca. Aí mostrou toda a limitação, né? Acabou personificando o que é o desespero e a limitação do técnico brasileiro. Aí não adianta. Camisa da sorte, calça da sorte, o ônibus entrar de ré no vestiário. Não, porque o futebol é mais do que isso, né? Nem sempre o acaso tá do seu lado. Mas enfim, vamos voltando aqui. E aí o Palmeiras, obviamente, ele já se garantiu, né? Tá na decisão e agora tá o Flamengo. E aí, como é que é esse Flamengo, cara? É o 4-2-3-1, com a variação lá do 4-3-3, que todo mundo aqui já sabe. Quando a gente fala de saída de bola, inclusive vou deixar o link pra vocês. Quem não viu o vídeo de ontem, a gente falou muito sobre a questão da saída, sobre a proposta do Barcelona de Guayaquil, as dificuldades que o Flamengo teve, o que deve ser acertado, com o retorno do Davi Luiz e o Felipe Luiz, que são peças fundamentais para essa engrenagem do Flamengo funcionar quando o time é apertado, enfim. Como é que é a saída de bola? O Arão, não necessariamente jogando entre os zagueiros, mas ali compondo com os três, né, entre Davi Luiz e Rodrigo Caio, por exemplo. Mais à frente o Isla, que não participa tanto assim por não ter tanta qualidade, inclusive, então ele trabalha mais à frente. Pelo lado esquerdo o Felipe Luiz, aí o Flamengo já falei bastante, né, é um reforço enorme. Tem o Andreas mais à frente deles, mas aí o Andreas fica numa posição meio que desconfortável, por isso que tem de existir esse circuito. Mais à frente dele o Arrascaeta, com liberdade pra caramba, cai no entre linhas, volta quando achar que deve, cai pelo lado esquerdo, cai pelo lado direito. E uma novidade, mais à frente pelo lado direito o Everton Ribeiro, o Bruno Henrique e o Gabigol. O Flamengo tem essa maneira de se formar no período da saída de bola, mas obviamente tem algumas variáveis. E é interessante, cara, que essa outra variável, ela envolve o Arrascaeta, o Gabigol e o Everton Ribeiro. E eles fazem tipo um circuito no movimento horário, de fato. Eles dão uma girada. E aí como é que é isso? É o Arrascaeta um pouco mais à frente, aí sim ele trabalhando na profundidade, o Gabigol cai pelo lado,
porque tem um atacante de muita mobilidade. É bom que acaba induzindo aquele zagueiro cabeludo que a gente já falou várias vezes aqui, que é o Ribeiros, né? Que ele se baseia na movimentação do atacante, então ele cai ali pro Everton Ribeiro, e o Everton Ribeiro cai por dentro para ajudar e auxiliar um pouquinho mais ali o Andrés. Então muda, né? Dá uma girada ali, também é uma outra dessas variáveis que o Flamengo tem. Questão, obviamente, dos laterais, com os seus respectivos, né, jogadores que jogam mais à frente, Filipe Luís e Bruno Henrique, Isla e Everton Ribeiro. Como é que é a lógica disso? O Bruno Henrique bem aberto pelo lado esquerdo, para o Filipe Luís cair ali por dentro, né, naquele espaço, ou o Bruno Henrique quando cair por dentro e o Filipe Luís abrir mais. No lado direito não. No lado direito é o Everton Ribeiro que cai, sempre no meio espaço, abre aquele corredor para o Isla atacar aquela profundidade. São alguns desses métodos. E sem bola? A gente fala muito do Flamengo sem bola. E a gente sabe que nesse período o Flamengo também vai ter que se jogar sem bola. Vai ter um período, é inevitável. O Flamengo vai ter que jogar sem bola. E como a gente imagina que seja esse Flamengo sem bola, e como realmente, né, tem que ser para ele estar ainda mais competitivo, bloco médio, em alguns momentos ele vai estar no bloco baixo, mas o que é importante, né? São duas linhas com 4 jogadores e 2 mais à frente. Como é que é isso? Gabigol e Arrascaeta mais à frente, Bruno Henrique bem aberto pelo lado esquerdo, Everton Ribeiro mais aberto pelo lado direito, por dentro ali são os dois volantes, né? Arão e o Andrés, mas o que tem que acontecer? Compactação. Não adianta estar com duas linhas com 4 jogadores e 2 mais à frente se estiver completamente descompactado, descoordenado, desconectado, porque senão cria muito espaço. E entre esses espaços, a gente já falou bastante sobre ele, que é o Damian Dias, né, aquele jogador veterano, camisa 10 do time do Barcelona de Guayaquil, ele gosta de aproveitar esse espaço. Então, né, duas linhas com 4 jogadores, diminuindo o espaço, um time bem compacto, 2 jogadores mais à frente, e é lógico que o Flamengo vai ter oportunidade de transição ofensiva, é lógico que o Flamengo vai ter oportunidade de contra-ataque tudo bem coordenado, muito bem compactado, isso ajuda até no período da transição para você ter mais velocidade, etc. E aí fica lá o Arrascaeta e o Gabigol um pouquinho mais na frente. Obviamente, é um jogo de ansiedade, obviamente, por toda a questão que tem no jogo, tudo que se envolve, tá valendo muito, mas o Flamengo, quando você olha, Diego Alves, Isla, Rodrigo Caio, Davi Luiz, Filipe Luís, Arão, Andrés, Everton Ribeiro, Arrascaeta, Bruno Henrique, Gabigol, por mais que a gente sabe de toda a importância do jogo, que a adrenalina faça as pernas tremerem, esse time, a perna não treme menos, né? Muito experiente. São caras extremamente vividos, já viveram de tudo, já vivenciaram de tudo no futebol. Então, assim, por mais que seja em Guayaquil, estádio lá cheio, bacana, estádio monumental lá de Guayaquil, mas, cara, não dá, é um time extremamente vivido, o Flamengo, até por mérito, formou um time muito experiente, então não vai ser, né, um ambiente, em aspas, hostil, que fará esse Flamengo, né, tremer as suas pernas, porque individualmente a gente sabe como é esse jogador, como são esses jogadores. E o Flamengo coletivamente, né, tudo encaixadinho, tem tudo pra chegar à decisão, e aí a gente fala mais pra frente do Palmeiras que vai brigar pelo tricampeonato, e o Flamengo chegando à decisão também brigará pelo tri. É certo que mais um brasileiro vai conseguir ser tricampeão da Libertadores, encostando em Grêmio, Santos, São Paulo, mas é papo pra depois. Beleza, galera? Então apenas reforçando, cara, 8h30, eu sei que a hora não tá passando, mas vamos lá, 8h30 da noite, você conecta aqui no canal, manda aí seu comentário, sua pergunta, sua opinião, seu desabafo, faça o que você quiser. E a gente vai começar o nosso pré-jogo, 8h30. Um dos pré-jogos, um pré-jogo mais importante que a gente já fez aqui no canal, talvez, uma semifinal de Libertadores, não é todo dia que a gente faz. Então participa, cara. Chega aqui junto, vamos acompanhar e a gente vai se ver daqui a pouquinho, né? Enquanto esse relógio não andar, vamos ver se esse relógio corre um pouquinho mais. Valeu, galera. Então segura aí o coração, segura a ansiedade, logo mais Barcelona e Flamengo, jogo de volta à Copa Libertadores. Continue se cuidando, até logo mais. Um forte abraço a todos vocês. Tchau, tchau.